Primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometendo pecado, que não leva à morte, pedirá a Deus, dará vida a esse irmão. Isso ao que cometerem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deve pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Aplicação. Ótimo dia, mulher de Deus, uma semana iluminada, abençoada na sua vida. Estamos aqui para meditar em mais um tempo na presença do Senhor, de edificação da palavra. Hoje finalizamos o livro de 1 João, né? Essa carta que nos trouxe muitos ensinamentos. E esse último capítulo vem aqui para fechar com chave de ouro, nos mostrando sobre a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. O amor de Deus, né? O poder de Deus, a verdade que há em Deus. E esse capítulo, ele inicia nos confrontando, nos desafiando, dizendo o quê? Se nós dissemos que amamos a Deus, se nós falamos que amamos a Deus, que amamos a Jesus, nós também devemos amar nossos irmãos que são nascidos de Deus. Já é um confronto aí, né? Se a gente fala que a gente ama a Deus nessa terra, que a gente serve a Jesus, que a gente crê em Jesus,
Nós somos desafiados a amar como Ele ama, a amar nossos irmãos, a guardar os seus mandamentos, a guardar os seus ensinos, né? Lá em Romanos, ele tem uma palavra que diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem ama a Deus? Quem são essas pessoas consideradas que amam a Deus? A palavra de Deus vai dizer em sequência que quem ama a Deus são os que obedecem os seus mandamentos. E aqui isso também é reafirmado. No versículo 3 diz que o amor de Deus é o quê? É que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, minha amada irmã, o nosso amor não pode ser apenas de palavras. Não pode ser um amor falso, um amor mentiroso. O nosso amor tem que ser verdadeiro. Porque aquele que nós cremos é a verdade. Aquele que nós cremos é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós devemos viver isso de forma verdadeira. Porque o Espírito é a verdade. Ele fala aqui no versículo 6, o Espírito é a verdade. Devemos crer com a nossa fé, uma fé inabalável em Jesus, amá-lo com nossas ações, amá-lo com nossa vida, obedecê-lo. Se nós amamos, nós obedecemos. Se nós amamos, nós cremos. Se nós amamos, nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Se nós amamos, nós também amamos como Cristo nos ama. Amém? É um amor que revela-se nas nossas atitudes, não somente naquilo que a gente crê, que a gente professa, mas naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. Amém? E o verdadeiro testemunho, o verdadeiro evangelho é um só, é Cristo Jesus. Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Jesus está em você e por essa fé nele você tem vida. Você tem vida eterna. Você tem esperança. Você tem confiança. Você pode se achegar a Deus, fazer suas orações com fé. E ele diz aqui no versículo 14 que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a nossa, Jesus não vai fazer somente aquilo que a gente quer. É segundo a vontade dele. Porque ele sabe que a nossa vontade, os nossos desejos, ele sabe que não nós sendo maus, como podemos, né, ter planos melhores, maiores, como Jesus tem para nós. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se eu creio que ele me ouve, eu também tenho que crer que ele vai me conceder segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele deseja para me abençoar. É por isso, amadas, que quando nós orarmos, quando nós clamarmos, intercedermos por alguém ou fizermos alguma petição diante do Senhor, nós temos que orar: Senhor, não faça segundo a minha vontade, faça segundo a tua. Senhor, me ajude a orar segundo a tua vontade. Arranca do meu coração todo desejo, todo pedido, tudo aquilo que não é a tua vontade para a minha vida. Arranca do meu coração. Se essa não for a tua vontade, Senhor Jesus, tira, arranca do meu pensamento. Pai, não leve em consideração aquilo que eu falo que é segundo a minha vontade humana, que não é plano do Senhor para mim. É difícil a gente fazer essa oração, porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade se realize.
A gente quer tomar a força de Deus, a gente quer tomar a frente de Deus e querer dizer como devem ser feitas as coisas. Muitas das vezes a gente não quer renunciar àquilo que Jesus já mandou a gente renunciar. Muitas das vezes a gente não quer abrir mão daquilo que a gente quer porque quer receber e não é de Deus para a nossa vida. É difícil renunciar, é difícil entregar. Mas se nós dissermos que nós amamos a Jesus, se a gente fala que a gente crê em Jesus, a gente precisa buscar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E viver a vontade de Deus muitas vezes vai nos custar. Viver a vontade de Deus muitas vezes vai nos desafiar. Viver a vontade de Deus muitas vezes vai tirar o nosso comodismo, vai tirar a nossa segurança, vai nos mover quando a gente não quer ser movido. Viver a vontade de Deus muitas vezes vai ser desafiador, mas nós temos que escolher obedecê-lo, porque quem escolhe amar a Deus obedece. Se você ama a Deus, você obedece. Isso não vai ser difícil para ti, porque o teu amor, o amor do Senhor invade o nosso coração. E Ele preenche todo e qualquer vazio da nossa alma. O Senhor, o amor dele vai nos ajudar a superar todas as coisas. Temos que crer no Senhor. Temos que crer. E olha o que ele fala lá no versículo 18. Olha, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Ou seja, nós que amamos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Nós somos nascidos de Deus, somos nova criatura. E por isso obedecemos e por isso guardamos a nós mesmos. E o maligno não pode tocar nele. Por quê? Porque nós estamos debaixo da obediência. Nós somos filhas tementes. Nós estamos ali na brecha, nós estamos ali debaixo da sombra do Onipotente. E o maligno não pode tocar em nós. Porque nós estamos guardadas, porque nós estamos protegidas pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor, porque nós andamos em obediência, nós somos tementes e o Senhor é o Deus que nos guarda. O maligno não pode tocar em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós e nos mostra aquilo que é verdadeiro. Ele nos mostra o verdadeiro caminho, ele nos dá entendimento para reconhecermos aquilo que é verdade. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha como ele encerra. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? E no último versículo, gente, ele diz: filhinhos, cuidados com os ídolos. Muitas vezes os ídolos têm roubado a nossa obediência a Cristo. O que tem sido ídolo no seu coração? O seu trabalho? A sua família? O que tem sido ídolo no seu coração? O que você tem colocado num pedestal? O que tem roubado a tua fé? O que tem roubado a tua confiança de se achegar diante do trono de Deus? O que tem roubado onde você tem estabelecido a sua fé? Será que você está colocando a sua fé em Deus? Ou você está colocando sua fé em ídolos? Ou será que você está colocando sua fé em você mesma, na sua força, nos seus resultados? Amadas, nós devemos viver por fé. Nós devemos viver na fé. Nós devemos viver em fé. Por fé. Na fé e em fé. Porque Cristo, essa é a fé verdadeira. Cristo, Deus, é o único Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o nosso Deus. É Ele quem faz, é a fé dele em nós quem faz. Ele é o nosso Deus. E essa carta se finaliza assim, dizendo: olha, ame a Deus, tenha fé nele, porque Ele é o verdadeiro Deus das nossas vidas.
Que o Senhor venha ser o verdadeiro Deus da tua vida. Que o Senhor venha ser o verdadeiro Deus na minha vida. Que possamos colocar diante de Deus a nossa confiança para que a boa e perfeita vontade de Deus se manifeste em nós. Porque pela fé nós já vencemos o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Oh Deus, Santo Deus de Israel. Obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela nos desafia mesmo. Ela nos mostra que devemos viver por fé e não por vista. Que devemos provar o nosso amor a Ti. Devemos provar o nosso amor com as nossas atitudes. Se dissermos que vivemos por fé, então nós devemos escolher obedecer. É verdade, Senhor. Nos ajuda a Te obedecer. Nos ensina a Te obedecer. Nos ajuda, Senhor, a renunciar à nossa força, o nosso querer, a nossa vontade. E a orarmos e a buscarmos o Senhor, a Sua perfeita e boa vontade para conosco. Nos dê fé, Espírito Santo. Queremos ter fé em Ti. Queremos que a nossa fé seja renovada, avivada, fortalecida, Pai. Porque nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver o Teu amor. Nós queremos Te amar. Nós queremos provar este amor a Ti, Senhor. Que o nosso amor não seja só de palavras, mas que a nossa vida seja em devoção, em amor ao Senhor, Pai. Queremos ser obedientes, tementes e crentes em Cristo Jesus, meu Pai. Ah, Deus, queremos abandonar todos os ídolos que têm roubado lugar em nosso coração. Queremos derrubar toda idolatria do nosso coração. Muitas vezes nós queremos idolatrar, Senhor, até mesmo a nossa força como mulher. Deus, muitas vezes nós queremos idolatrar, Senhor Jesus, pessoas. Queremos idolatrar, Senhor Jesus, sonhos que não são teus para nós, Senhor, mas maior é a tua vontade, mas perfeita é a tua vontade. E nós renunciamos por amor a Ti para vivermos a tua boa e perfeita vontade para conosco. Por isso nós nos achegamos ao teu trono com confiança diante do Senhor, Pai. Confere em Ti, Senhor, para orarmos segundo a Tua vontade, para pedirmos segundo a Tua vontade, para que a Tua vontade prevaleça em nós. E nós cremos, Senhor Jesus, que oramos, Senhor, em confiança a Ti. Cremos, Senhor, que seremos atendidos segundo a Tua vontade. Que a glória do Senhor e de Deus alcance o nosso coração nesta manhã. Que a nossa fé e o nosso amor por Ti, Senhor, sejam fortalecidos nesta manhã, meu Deus. Oh, Pai, encontre lugar em nosso coração. Toma o Teu lugar em nossa vida, Senhor. Pois queremos, Senhor Jesus, caminharmos em amor a Ti. Queremos que nossa vida seja em devoção a Ti, em amor a Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja fiel e verdadeira em nosso coração todos os dias. Eu abençoo cada mulher de Deus que está ouvindo agora este devocional. Eu abençoo suas casas, suas famílias, seus lares. Eu abençoo, Senhor Jesus, seus relacionamentos, seus filhos. Pai, eu abençoo seus trabalhos e eu peço que a vontade do Senhor prevaleça na vida de cada uma delas. E que o amor do Senhor transborde em suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós cremos que este amor, que esta fé em Cristo Jesus nos faz vencer dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. E já Te agradecemos, Senhor, por todas as Tuas vontades e querer na nossa vida, Pai. Amém, Senhor.